Salve galera, cheguei, vamos trocar uma ideia aqui sobre Botafogo e Fortaleza e outras notícias, outras coisas que surgiram de forma muito pontual. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E vamos para cima aqui para falar um pouquinho sobre Botafogo e Fortaleza. Vamos aqui para a lista de relacionados para esse confronto. Ainda temos outras coisas para falar, mas vamos deixar aí para depois do jogo. Vamos concentrar aqui nesse confronto que é tão importante, né, dentro e fora de campo também. Tá legal? Vamos falar aqui da lista dos relacionados e também sobre o público. Muita gente vem falando um monte de coisa que eu não concordo. E é o seguinte, cara. Primeiro, antes de mais nada, obrigado aí pela presença de todos na nossa live, né, que a gente fez aí às 2 da tarde. E se inscreve aqui no canal, a melhor forma que você faz para ajudar a gente a continuar crescendo, produzindo conteúdo aqui, é apertando no botão de inscrever-se aqui embaixo. Então, chega junto e vamos para cima. Se inscreve aí, deixa o like para a divulgação aumentar e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu publicar aqui todos os dias e vamos para cima. O negócio é o seguinte, Botafogo e Fortaleza tem os seguintes relacionados para o jogo às 6 da tarde. O Botafogo enfrenta o Fortaleza que... daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Leão do Pici, tá bom? Mas primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre os jogadores que foram relacionados do Botafogo em ordem alfabética, tá bom? Chay, Daniel Borges, Del Piage, Diego Gonçalves, Diego Loureiro, Douglas Borges, Erisson, Gatito, Hugo, Carli, Canu, Kaique, Klaus, Lucas Fernandes, Lucas Piazon, Luiz Oyama, Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Saravia, Tietê, Cuesta, Vitor Sá, Vinícius Lopes, tá bom? São todas as presenças aí do Botafogo, titulares, banco de reservas. Vamos ver aí quem é que vai jogar como titular, tudo mais. Eu acredito que a gente tenha algo bem parecido com o último jogo entre Botafogo e Flamengo, com um adendo. A gente pode ter ali uma disputa entre Lucas Fernandes e Chay. Acho que o Daniel Borges volta ali para a esquerda, Gatito no gol. Talvez uma zaga formada ali com Canu e Cuesta novamente, Oyama e Tietê no meio. E vamos ver na ponta, né, se ele vai colocar aí o Diego Gonçalves, né, jogando junto com o Vitor Sá, o Erisson no comando de ataque. E aí vamos falar de presente de voltas a essa relação. Um destaque que eu faço é o Gatito Fernandes de volta, ele que não atuou contra o Ceilândia, vai ser o goleiro titular. Joel Carli, pela primeira vez relacionado para um jogo de campeonato brasileiro. Ele foi relacionado e foi titular no jogo na Copa do Brasil. E o Carli jogou os 90 minutos. Né? Então, pela primeira vez, o Carli aí podendo voltar. E acredito que ele fique no banco de reservas, né? Até pela condição, eu não vou dizer física, né? Mas é o ritmo de jogo, ele voltou a ter ritmo aí contra o Ceilândia. E aí, teremos aí esse esboço aí desses titulares aí que eu falei, tá bom? Ausências, tá? Que é importante ressaltar. 3 ausências chamam a atenção de forma majoritária do torcedor alvinegro. Felipe Sampaio, Gustavo Sauer e Nico Hamalainen, né? Começando pelo finlandês. Natural, né? Considero absolutamente normal. O Nico, a gente vê aí, né, esse jogador que foi relacionado pela primeira vez contra o Ceilândia e ganhou a primeira oportunidade logo no primeiro jogo em que foi relacionado. Estou olhando aqui um pouquinho para as notificações que acabou de surgir aqui. A entrevista coletiva do Luiz Castro, não vou dar spoiler nenhum, rapaziada. A entrevista ficou muito boa. Acabou de surgir aqui no grupo da imprensa, publicaram essa entrevista do Luiz Castro na Botafogo TV, falando um pouquinho sobre o trabalho, planejamento, a família Botafogo, tudo mais. Então, para vocês acessarem, tá aqui na descrição. Não só para vocês acessarem, mas para vocês serem sócios do Botafogo, verem a entrevista com o Luiz Castro e também comprarem o ingresso para a partida entre Botafogo e Fortaleza. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas as ausências. O Nico eu acho completamente natural. O lateral esquerdo titular atualmente, apesar de ser um destro e um lateral direito de origem, é o Daniel Borges. O Hugo vem entrando muito bem. Fez um bom jogo contra o Flamengo no segundo tempo. Fez um bom jogo contra o Ceilândia. E é a segunda opção. A terceira opção é o Nico. E naturalmente, às vezes ele vai ficar de fora. Talvez ele possa voltar contra o América, contra o Coritiba. E é natural, não vejo motivo para escândalo, né? Porque ele não foi relacionado nesse segundo jogo. Acho natural, tá bom? E as 2 ausências por questões físicas do Felipe Sampaio, que teve uma lesão no joelho. Não há necessidade de cirurgia, mas ainda há necessidade de tratamento. Acredito que ele perca alguns jogos ainda. E o Gustavo Sauer,
teve uma situação, né, que não é de hoje. Antes mesmo dos jogos contra Juventude e Flamengo, ele já estava vendo uma situação no tornozelo. Obviamente ele quis forçar para se esforçar ao máximo e tudo mais. Talvez o rendimento técnico dele um pouco abaixo do que esperávamos, além da adaptação, que era completamente natural, tem a ver com isso. Ele machucou o tornozelo e ele está de fora desse jogo contra o Fortaleza, mas acredito que no próximo jogo contra o América ele possa voltar, tá legal? Portanto, são essas ausências que a gente vai ter num jogo em que a gente vai ter muita dificuldade, tá? Ah, Bruno, mas o Fortaleza é o lanterna do campeonato. Ah, Bruno, mas o Fortaleza não tá jogando nada, tem 1 ponto em 5 jogos, são 4 derrotas e 1 empate. Quem viu Corinthians e Fortaleza sabe muito bem do que eu tô falando. Corinthians e Fortaleza fizeram um jogo em Itaquera em que o Corinthians ganhou, e aí você fala, pô, Brown, natural, o líder do campeonato Corinthians ganhar do Fortaleza lanterna. Futebol brasileiro não tem essa, rapaziada. Pra quem viu o jogo, viu que o Fortaleza amassou o Corinthians os 90 minutos inteiros, tá? O Corinthians conseguiu fazer um gol contra e teve um gol no início da partida, pra não ser injusto, que foi anulado, porque houve um toque de mão do Júnior Moraes. Fora isso, Fortaleza colocou a bola na trave, o Cássio pegou, fez defesas impossíveis, o Fortaleza perdeu um gol atrás do outro, e aí num único vacilo que o Fortaleza teve, gol contra, né? Um cruzamento pra área, tinha 5 jogadores do Fortaleza pra afastar a bola, o cara jogou pra dentro do gol, né? Quem viu esse jogo sabe do que eu tô falando, né? Então não pensem que veremos um Fortaleza morto porque tá em último lugar. Veremos um jogo duro sim, em que, claro, o Botafogo tem que afirmar um papel de favoritismo, como uma equipe que está em 8º lugar, 7º, né? Uma equipe que tem 7º lugar contra o que tá na lanterna, uma equipe que joga em casa contra uma equipe que joga fora, mas não pensem que vai ser um jogo para o Botafogo passear em campo, porque não vai, tá? E já falei, é um campeonato de oscilações. Deus me livre e guarde, bate na madeira aqui, mas pode ser que o Botafogo tropece amanhã e ganhe do América. E pode ser que tropece contra o Coritiba e ganhe do Goiás. Assim é o Campeonato Brasileiro para uma equipe que está em formação, como é o caso da equipe do Botafogo, contra um Fortaleza que nos últimos 2 jogos, né, 3, para falar a verdade, empatou no último contra o São Paulo, jogou muito bem, jogou bem contra o Corinthians, perdeu, jogou muito, engoliu o Fortaleza, o River Plate na Libertadores, eu não digo qualquer adversário, eu tô falando do River Plate, e acabou perdendo por um pênalti bobo cometido pelo Marcelo Benevenuto, inclusive uma questão que eu acho interessante a gente ficar de olho, Marcelo vem falhando muito e no estádio lotado ele pode ficar nervoso e falhar de novo. Acho que é muito bom o Botafogo atacar ali o ponto no qual ele se encontra na zaga, e o Fortaleza, que é uma equipe que contra-golpeia bem e constrói bem. O Botafogo tem que estar muito atento, em todas as fases defensivas, tá legal? E aí, continuando, já que a gente tá falando de estádio lotado e tudo mais, quase 20 mil ingressos vendidos 24 horas antes do confronto entre Botafogo e Fortaleza às 6 da tarde, neste domingo, dia 15. E eu tô vendo muita gente, pô, muito pouco, pô, decepção, a torcida não tá querendo ir. E desculpa, gente, lembremos que há 2 anos esse jogo teria 5 mil torcedores no máximo. Né? A torcida tá empolgada, temos 19 mil torcedores, um mês de maio em que a galera já tá gastando dinheiro, já foi contra o Ceilândia, e a galera acha que é brincadeira, que isso daí é uma piada, né, cara? Mas é um mês de imposto de renda, é uma facada para todo mundo que é contribuinte, né? Que não foge disso. Então, naturalmente, cara, as pessoas têm que guardar dinheiro, né? Então, eu acho completamente natural que a gente tenha apenas 19 mil vendidos antes do jogo. E aí muita gente está preocupada. Eu ainda acho que teremos aí entre 25 mil aí vendidos, entre 23 e 25 mil, o que é um ótimo público, né, para um jogo de domingo, 6 da tarde. O que é natural, é um jogo que não é válido, não é o mais vantajoso para quem, por exemplo, vem de fora do estado ou da cidade do Rio de Janeiro. Não é um jogo propenso para caravana. Inclusive, nem sempre, né, nesses jogos contra Corinthians e Juventude, a gente viu muitos ingressos comprados por torcedores de Juiz de Fora, do Centro-Oeste, Goiás, muita gente, Brasília, Espírito Santo, então, né? Outras cidades, outras regiões aqui, né, do estado do Rio de Janeiro, sul do estado. Nem sempre essa galera vai poder vir. E aí cabe ao torcedor do Rio de Janeiro ser mais ativo. E tá sendo, né? Acho que é completamente natural. Até onde eu tinha visto, leste inferior já esgotado. Leste superior faltavam centenas de ingressos. Esgotando inferior e superior até amanhã,
A gente já tem mosaico. Muita gente, mas tem que cancelar o Não tem que cancelar mosaico, coisa nenhuma. Vai ter mosaico. Inclusive está sendo montado nesse momento. Setor leste inferior tá cheio. Setor leste superior também vai ficar cheio. A gente vai ter um mosaico lindo, uma festa linda, com 20, 25 mil, que seja, torcedores. Tá dentro de uma média, de um jogo interessante, e vamos ganhar. Vamos com todo o otimismo do mundo para esse confronto, que é muito importante. Beleza, rapaziada? Mais detalhes do confronto, time do Fortaleza, time do Botafogo, arbitragem, a gente faz em uma live que eu tô querendo fazer aqui amanhã de manhã, tá bom? Neste domingo de manhã ali, mais cedo, por volta de umas 9 da manhã, realmente eu quero fazer essa live. E é isso, tá bom, pessoal? Um beijo para todos vocês, até a próxima, é isso, fui!